Então, uma vez eleito presidente dos Estados Unidos, nós vamos encerrar essas guerras. Vamos encerrar essas guerras, tanto por conta da questão social que ela produziu nos Estados Unidos, e olha que nós não estamos nem observando a desgraça, o grande problema, a destruição que essas guerras, obviamente, provocaram tanto no Afeganistão como no Iraque. Hoje, dois países extremamente pobres e arrasados por conta dessas intervenções, dessas interferências internacionais. Então, se eu tenho como uma das pautas do meu governo o fim dessa guerra, sociedade dos Estados Unidos vota em Obama, Obama vence as eleições, então começa uma nova era, começa uma nova relação dos Estados Unidos com o Oriente Médio. Então a ordem é, vamos encerrar essas guerras. Só que, obviamente, para o encerramento dessas guerras, de duas guerras dessa magnitude, não era apenas uma medida provisória do governo americano ou uma ordem, mas precisava de todo um consenso que envolvia, inclusive, o Congresso Nacional, Congresso este que Barack Obama tinha muita dificuldade, muitos desafios. Obama não teve vida fácil para tentar aprovar as mudanças que tinham que ocorrer para que a economia dos Estados Unidos voltasse a crescer. Então, o que vai acontecer em relação a essas guerras? Especificamente a essas guerras, Barack Obama não consegue encerrar a guerra do Afeganistão, ele vai reduzindo gradativamente o contingente, mas havia um grande desafio, porque difícil é começar uma guerra, mais difícil ainda é encerrá-la, principalmente nos moldes em que ela estava no status dessa guerra. Por quê? Preste atenção, a começar com o Afeganistão. A guerra com o Afeganistão, ela vai ter uma grande dificuldade devido a uma série de fatores. Dentre eles, os seus inimigos locais, Al-Qaeda e Talibã, extremamente armados, articulados, tá? 2, a geografia do Afeganistão é um território montanhoso que dificulta a ação dos Estados Unidos da América na caça por Osama Bin Laden, tá? E a grande preocupação é, beleza, encontraremos Bin Laden, vamos prender ou matar o Bin Laden, e aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Essa pergunta eu te respondo já já, beleza? Ok, então existiam esses desafios no Afeganistão que fez com que Barack Obama não conseguia chegar a um consenso e de fato encerrar a guerra neste país. Porém, quando chegou o ano de 2011, olha aí galera, 2011 foi um ano muito importante para a geopolítica do Oriente Médio. Um dos pontos importantes para a região, a gente vai lembrar de quê? A gente vai lembrar do grande objetivo dos Estados Unidos no Afeganistão. Aí você lembra, professor, o grande objetivo era capturar Bin Laden, vivo ou morto. Porém, naquele ano de 2011, olha aí, professorzinho, maio de 2011, Barack Obama, em cadeia nacional, vai anunciar para a sociedade americana e, consequentemente, para o mundo, o que, professorzinho? Ora, o que? A morte de Osama Bin Laden. Olha aí, galera, ponto muito importante para o rumo das guerras, principalmente esta, morte de Osama Bin Laden, que estava onde? Escondido. Aonde? No vizinho, não no Afeganistão. Ele estava no Paquistão. Olha aí, depois de um longo trabalho, de uma década procurando Bin Laden, os Estados Unidos o encontram lá no Paquistão, mataram Osama Bin Laden, essa é a versão oficial do governo americano, tá? Que você pode, inclusive, ter um livro muito interessante que fala sobre isso, Não Há Dia Fácil, Não Há Dia Fácil, é um livro que detalha como ocorreu a morte de Osama Bin Laden
Laden lá no Paquistão. Então, uma vez o Bin Laden, o 01 da Al-Qaeda, sendo eliminado, para muitos o terrorismo acabou. Para outros era um momento de tensão. E aí? E a linha sucessória do comando da Al-Qaeda? E qual eram os próximos passos da Al-Qaeda? E como ainda a Al-Qaeda estava sendo articulada, sendo financiada? Então, acabar com o Bin Laden não acabaria de fato com a Al-Qaeda, que foi o que houve. Mesmo com a morte do Bin Laden, está aí a Al-Qaeda continuando as suas operações, as suas atividades contra o Ocidente, professor, pelo amor de Deus. Então, mas naquele momento, diante de uma promessa de campanha para acabar com essa guerra, o governo anuncia a morte do Bin Laden, logo a popularidade de Barack Obama, que estava em queda por uma série de fatores, dentre eles as questões do Oriente Médio, que ele não conseguia resolver de imediato, e a pressão era muito grande para a resolução dessas guerras, mas com o anúncio da morte do Bin Laden, a popularidade do Obama aumenta e no ano seguinte ele é reeleito. Olha só que interessante. E ainda em 2011, o que vai acontecer? 2011, o mesmo presidente que lá no primeiro semestre tinha anunciado a morte do Bin Laden, ele vai oficializar em dezembro de 2011 o que, pessoal? Olha aí, o que? Tenha calma, presta atenção, olha aqui, durma não, presta atenção. Olha aí, fim da guerra do Iraque. Promessa de campanha, né? Claro, o governo tinha que cortar gastos, o governo tinha que cortar custos. Então vamos aliar a fome com a vontade de comer. Era uma promessa de campanha, acabar com as guerras, e era uma necessidade financeira, já que aquilo representava um grande gasto para o governo americano, que já estava sofrendo muito por conta da crise econômica de 2008 e que em 2010... Só para engrossar o caldo aqui, não vou entrar em detalhes, 2010 a gente vai ter uma outra crise econômica, que é a crise do euro.